Exercício 13. O ponto D não está no plano do triângulo equilátero ABC. Neste caso, o cosseno do ângulo DAB será igual ao cosseno do ângulo DAC e será igual a 0,3. A linha A. Prove que as retas AD e BC são perpendiculares. A linha B. Encontre a distância entre as retas AD e BC se for conhecido que a distância AB é igual a 6. Então, inicialmente, vamos lá começar por desenhar o triângulo equilátero. Portanto, vamos lá, a linha A. Vamos desenhar um triângulo equilátero. Desta forma. Portanto, vou representar o triângulo equilátero desta forma para me facilitar no cálculo. Portanto, aqui eu tenho A, B e C. Triângulo equilátero ABC. Triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados e ângulos iguais. Portanto, vou dizer que o lado AB é igual a A, o lado BC é igual a A e o lado AC é igual a A. E o ponto D, tanto não pertence ao plano do triângulo equilátero. Significa que ele ou estará acima ou abaixo. Mas eu vou representar acima para me facilitar o cálculo. Então digo que o ponto D encontra-se nessa região. E vou unir o ponto A até o ponto D. Portanto, gera um segmento AD. Se eu unir o ponto D ao ponto B, o ponto D ao ponto C, isso vai gerar uma figura conhecida. Isso na verdade será uma pirâmide. Mas antes vamos lá ver. Ele diz aqui que o cosseno do ângulo DAB será igual ao cosseno do ângulo DAC. O que significa que se os cossenos são iguais, então o ângulo DAB, vou chamar como sendo alfa, será igual ao ângulo DAC. Também vou chamar de alfa. Então podemos observar que unindo esses pontos, eu tenho uma pirâmide formada, aquilo que eu já fiz referência. E agora nos pedem para provar, não é, de que o segmento AD é perpendicular a BC. Para provarmos isso, vamos aplicar o teorema das três perpendiculares. O teorema das três perpendiculares, que simplificando, diz que se nós temos um certo plano, né, se uma ou qualquer reta deste plano for perpendicular a outra reta, o que significa que qualquer linha perpendicular que passarmos sobre este plano também será perpendicular a esta reta e automaticamente todo o plano será perpendicular à reta em consideração. Então é isso que nós vamos fazer, mas antes vamos fazer algumas considerações aqui. Então tem o ponto M, traço uma mediana. Então tem mediana porque ela vai dividir, não é, o lado BC em duas partes iguais. Portanto, DM será a mediana. E se virmos bem, ela não é simplesmente só a mediana, como também a altura do triângulo BDC. Portanto, ela será a mediana e ao mesmo tempo a altura deste triângulo BDC. O mesmo faço para os pontos AM. Vou unir esses dois pontos. Portanto, vou achar uma mediana. Se virmos bem que o segmento AM não é simplesmente a mediana, senão também a altura deste mesmo triângulo. O triângulo BAD, este triângulo BAD, será igual ao triângulo CAD, pois AB é igual a AC, portanto AB é igual a AC, e o ângulo entre BAD, este ângulo, é o ângulo alfa, é o mesmo que o ângulo entre CAD. BD, este segmento BD, será igual ao segmento DC. Portanto, se BD é igual a DC, então este triângulo aqui é um triângulo isósceles. Então, o ponto M é o ponto médio de BC. AM será a altura do triângulo ABC, e DM será a altura do triângulo BDC. Portanto, AM não é simplesmente a altura, senão também a mediana, como já fiz referência. E DM
não é simplesmente a altura, como também a mediana. Então, o que é que eu posso observar aqui? Eu tenho que AM é perpendicular a BC, o que significa que o ângulo formado aqui é de 90 graus, e DM é perpendicular também a BC, o que significa que o ângulo também aqui é de 90 graus, isto de acordo com o teorema das três perpendiculares. Então, isto implica que ADM, nesse contexto ADM, este plano ADM, também será perpendicular a BC. E se ADM, este plano, é perpendicular a esta reta, o que significa que qualquer linha deste plano também será perpendicular a esta reta. É isso que eu já fiz referência sobre o teorema, não é? Das três perpendiculares. Se essas duas retas AM e DM são perpendiculares a esta reta BC, então qualquer linha que passar sobre este plano será perpendicular a BC e, consequentemente, o plano por si será perpendicular a BC, então qualquer reta que passar será perpendicular a BC. Daí que AM perpendicular a BC, DM perpendicular a BC, isto implica que ADM, o plano em causa, será perpendicular a BC e AD, por fim, será então perpendicular a BC. Tanto era tudo que nós queríamos demonstrar. Então, esta foi a resolução da linha A. Vamos para a linha B. E na linha B, nos pedem para encontrar a distância entre as retas AD e BC, sabendo que AB é igual a 6. Então, sabendo que AB é igual a 6, uma vez que esse é um triângulo equilátero, então todos os lados são iguais, significa que AC será igual a 6 e BC também será igual a 6. Só que 6 dividido por 2 é igual a 3, então nós temos aqui 3 e aqui também temos 3. Me pedem para calcular a distância entre AD e BC. Como é que eu posso calcular essa distância? É muito simples. Portanto, considero mais uma vez aqui um certo ponto, né? Ou simplesmente vou traçar uma linha perpendicular a BC. Então, traço uma linha perpendicular a BC e aqui vou considerar o ponto H. A distância que me pedem é a distância de MH. Então, como é que eu posso determinar essa distância de M até H? Tendo em conta com as condições dadas. Ok. Se MH é perpendicular a BC, então vou formar aqui um certo plano, de modo que este plano todo seja perpendicular a AD. Vou aplicar aqui o teorema das três perpendiculares. Então, vou unir o ponto H e o ponto C. Então, vou traçar aqui uma certa linha. E o ponto H até o ponto B, mais uma vez, mais uma certa linha. O que eu tenho aqui? MH é perpendicular a BC. AD também perpendicular a BC, como nós já provamos anteriormente. O que isso implica? Se MH é perpendicular a BC e AD é perpendicular a BC, isto implica que AD também é perpendicular a MH, de acordo com o teorema das três perpendiculares. Então, nós traçamos uma perpendicular a BC, e nós já vimos que BC é perpendicular a AD. Se MH é perpendicular a BC, o que significa que MH também será perpendicular a AD. Então, se MH é perpendicular a AD, então o ângulo formado aqui não é igual a 90 graus. Então, o ângulo também formado aqui é igual a 90 graus. Então, posso, de certa forma, retirar este triângulo. Essa distância é 6. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Tanto um ângulo é um triângulo retângulo. Então, posso determinar tanto a distância BH. Depois de determinar a distância BH, né, posso tanto determinar essa distância MH. Se virmos bem, não é? A distância BH será igual à distância CH. Então, é isso que eu vou fazer a referência mais uma vez aqui, de que o plano BHC também será perpendicular a AD. Por quê? Porque, de acordo com esse teorema das três perpendiculares, né, se nós temos duas das retas que compõem este plano for perpendicular a uma reta, significa que todo o plano será perpendicular à reta.
Isso significa que qualquer reta que passar sobre esse plano também será perpendicular a esta reta. Então, se a AD é perpendicular a MH, o que significa que o plano BHC também será perpendicular à reta AD. E, como consequência, BH também é perpendicular a AD e o triângulo BAH é um triângulo retângulo, isso que eu já fiz referência. Então, tenho que indicar isso para facilitar na compreensão. Então, já sei que este é um triângulo retângulo e, tanto este lado será igual a este, BM será igual a MC. Se BM é igual a MC, então BH será igual a CH. Daí que posso retirar este triângulo retângulo. Portanto, temos aqui o triângulo ABH. Então, nós temos aqui um ângulo alfa. A distância de A até B é 6. E pedem para determinar essa distância na vertical. Então, o que eu faço? Aplico o seno. Portanto, o seno será igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse contexto, o seno de alfa será igual a BH sobre AB. E isso também será igual a quem? A raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Portanto, o seno é igual a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Essa fórmula parte a partir da fórmula fundamental trigonométrica. Cosseno de alfa é 0,3, então substituo isto. Isto implica que, isolando BH será igual a 6 vezes a raiz quadrada de 1 menos 0,3 ao quadrado, isso é igual a 0,09. Então, BH será igual a 3 raiz quadrada de 91, que divide por 5. Então, encontrado BH, já sabemos que BH será igual a CH. Então, posso retirar este triângulo e encontrar, então, a altura deste triângulo, porque esta altura aqui eu preciso. Né? Altura, ao mesmo tempo, mediana. E, então, podemos determinar a altura deste triângulo, nesse contexto HM. Como é que nós vamos determinar? Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nesse contexto, BH ao quadrado será igual a BM ao quadrado mais MH ao quadrado. Quero isolar MH ao quadrado, então automaticamente MH será igual a raiz quadrada de BH ao quadrado menos BM ao quadrado. Então, substituo os valores. Então, tenho que MH será igual a raiz quadrada de 3 raiz quadrada de 91, que divide por 5 ao quadrado, menos BM. BM é igual a 3, 3 ao quadrado, portanto é igual a 9. Efetuando isto, teria que MH será igual a raiz quadrada de 819 sobre 25 menos 9. Acho o valor comum, efetuo esta operação. Tenho então que MH será igual a 3 quinto, que multiplica a raiz quadrada de 66. Então, posso dizer que MH, nesse contexto, a distância de AD até BC é igual tanto a 3 sobre 5, que multiplica a raiz quadrada de 66. Portanto, esta é a resposta deste exercício. Exercício bem interessante, não é, de estereometria. Então, deixa aí nos comentários se tiveres uma dúvida ou uma ideia diferente, pode escrever aí nos comentários. Vamos para o exercício número 14. Exercício 14. Resolver a inequação. Logaritmo de 32x na base 2 menos 1, que divide pelo logaritmo de x na base 2 por isso ao quadrado, menos logaritmo de x à quinta na base 2, será maior ou igual a menos 1. Portanto, esta é uma inequação logarítmica. Para resolver esta inequação logarítmica, inicialmente vamos começar por retirar a condição de existência. Portanto, eu digo que o logaritmo tem que ser maior que zero, deste logaritmo idem e deste logaritmo idem. Por isso é que eu tenho aqui que 32x maior que zero, x ao quadrado maior que zero, x à quinta maior que zero. E uma vez que isso é uma fração, o denominador não pode ser zero. Então, tem que ser diferente de zero. E depois eu tenho aqui, não é que essas três inequações na realidade são iguais, então vou simplificar isso, representando uma única inequação, que é na realidade x maior que zero. Então tenho que x maior que zero e, portanto, evidenciando log de x na base 2, tenho que log de x na base 2, em evidência, portanto, log de x na base 2 menos 5 diferente de zero. Se isso fosse igual a zero, aplicando a lei do andamento do produto, dois produtos são nulos se somente se um deles for nulo. Este é nulo ou este é nulo. Mas aqui, como é diferente de zero, então significa que este será diferente de zero ou este diferente de zero.
Então, isto implica que x maior que zero, portanto, log de x na base 2 diferente de zero, temos que x será diferente do expoente zero, que é diferente de 1, e log de x na base 2 menos 5 diferente de zero, teremos que x será diferente de 2 expoente 5. 2 expoente 5 é igual a 32. Então, x será diferente de 32. Em diante, vou representar esses valores numa reta real para avaliar, então, o intervalo de validade de x, que será, então, a solução 1. Então, normalmente, quando nós estamos a resolver uma inequação logarítmica, não é? A condição de existência será sempre a nossa solução 1. Depois resolvemos a nossa inequação normalmente para encontrar a solução 2 e depois vamos achar, então, a interseção dessas duas soluções. Então, representa uma reta real que sai de menos infinito a mais infinito. Tanto 0, 1, 32. 0, portanto, o intervalo claramente que é aberto. Diferente também é aberto. Ele diz que x é maior que 0, x maior que 0, portanto, sai de 0 a mais infinito. Só que x é diferente de 1 e x é diferente de 32. Então, eles vão se intersetar de 0 a 1, de 1 a 32 e de 32 a mais infinito. Então, x pertence ao intervalo de 0 a 1, intervalo aberto, união de 1 a 32, união de 32 a mais infinito. Tanto menos infinito quanto mais infinito, o intervalo é sempre aberto. Tanto digo que esta será a solução 1, a condição de existência será a solução 1, e a solução 2, vamos fazer uma certa substituição, uma vez que o termo comum ou o termo que mais se repete é o logaritmo de x na base 2. Para facilitar o cálculo, faço uma substituição de que log de x na base 2 será igual a t. E em diante aplico essas duas propriedades. Logaritmo de a vezes b será igual a logaritmo de a mais logaritmo de b. E logaritmo de a expoente n será igual a n logaritmo do módulo de a. Por que eu aplico esta propriedade? Vamos lá, aqui eu tenho log de 32x na base 2. Então eu posso aplicar esta propriedade, não é? Então teria aqui log de 32 na base 2 mais log de x. Log de 32 é igual a 2 expoente 5. Então posso descer o 5 aplicando esta propriedade. Então tenho aqui 1, ou seja, 5 mais log de x é t. Então tenho aqui 5 mais t menos 1, que divide por t ao quadrado menos tanto 5t. Aqui aplico também esta propriedade. Então, aplico esta propriedade aqui. Este 5 pode descer. Módulo de x, x é maior que 0. Não é? Então, escolho a parte positiva. Nesse contexto, o módulo de x será igual a x. Então, tenho que 5 menos 1 será igual a 4. 4 mais t, que divide por t ao quadrado menos 5t. Este menos 1 passa neste membro esquerdo, com sinal oposto. Maior ou igual a 0. Acho o denominador comum. Então, tenho que 4 mais t ao quadrado menos 5t, que divide por t ao quadrado menos 5t, será maior ou igual a 0. Portanto, t menos 5t será igual a menos 4t. Daí que t ao quadrado menos 4t mais 4, que divide por t ao quadrado menos 5t, será maior ou igual a 0. Caí numa inequação do quociente, mas eu vou transformar este desenvolvimento aqui como sendo o quadrado de uma diferença. E aqui vou representar em fatores. Então, tenho aqui t menos 2 ao quadrado, que divide por t, que multiplica t menos 5 maior ou igual a 0. Isso é uma inequação do quociente, como eu já fiz referência. Então, tenho que t será maior ou igual a 2, t maior que 0 e t maior que 5. Em diante, represento isso numa reta real de menos infinito a mais infinito. Tenho 0, 2 e 5. 2 maior ou igual significa que faz parte. Portanto, vou fechar isto. Intervalo fechado, vou pintar isto a vermelho. 0 e 5 não fazem parte, então intervalo aberto. Que eu tenho aqui, para me facilitar, não é? Vou, portanto, procurar valores nesses intervalos. Tenho 1, 2, 3 e 4 intervalos. Neste intervalo vou escolher o menos 1, neste intervalo 1, 3 e neste intervalo 6. Substituo este valor na inequação do quociente. Se eu substituir aqui menos 1, aqui será sempre positivo, pois o expoente é par. E se eu substituir aqui vai ser menos vezes menos, vai dar mais. Aqui se eu substituir 1 também vai ser sempre positivo. Se eu substituir aqui 1 vai dar negativo. Se eu substituir 3 aqui, então teria positivo, aqui teria negativo. Tanto negativo, negativo, tanto não houve mudança, significa que esse valor aqui é um valor que tem que ser considerado à parte, separadamente. E substituindo o 6, terei positivo. Portanto, 6 menos 5, 1, 1 vezes 6, 6. Então,
Tenho positivo, negativo, negativo, positivo. Vamos olhar no sentido da nossa inequação. Nossa inequação diz que ela é maior ou igual. Maior ou igual, devemos escolher a parte positiva. Então, vamos escolher a parte positiva, nesse contexto de menos infinito a zero e de 5 a mais infinito. Só que, como aqui não houve mudança de sinal, significa que o 2, uma vez que o 2, né, é intervalo fechado, então significa que o 2 também deve ser considerado, mas deve ser considerado por parte, ou seja, separado. Então eu tenho que T pertence ao intervalo de menos infinito a zero, união a 2 e união de 5 a mais infinito. Este não seria o intervalo de x, é simplesmente o intervalo de T. Então, tendo o intervalo de T, posso determinar o intervalo de x, por intermédio, né, nesse contexto dessa substituição. Mas antes, o que eu tenho aqui? Eu tenho que T pertencente ao intervalo de menos infinito a zero, significa que T será menor que zero. T igual a 2 e T pertencente ao intervalo de 5 a mais infinito, significa que T será maior que 5. Então, isso que eu vou fazer aqui no próximo passo. Tanto T menor que zero, T igual a 2 e T maior que 5. Então, vamos lá analisar primeiramente para T menor que zero. Para T menor que zero, eu tenho que o logaritmo de x na base 2 será menor que zero, então x será menor que 1. E para t igual a 2, tenho que o logaritmo de x na base 2 igual a 2, tenho que x será igual a 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado é igual a 4. E por fim, para t maior que 5, eu tenho que o logaritmo de x na base 2 será maior que 5, então x será maior que 2 à quinta. 2 à quinta é igual a 32. Então, tenho aqui, portanto, os valores encontrados, nesse contexto, x menor que 1, x igual a 4 e x maior que 32. Vou representar mais uma vez na reta real, que sai de menos infinito a mais infinito. 1, 4 e 32. Eu tenho aqui que 4, intervalo fechado, depois faço parte. 1 e o 32 são intervalo aberto. O que eu tenho aqui? Eu tenho que x é menor que 1, então escolhemos a parte que sai de menos infinito a 1. O 4, que também é um valor que deve ser considerado separado. E x maior que 32, escolhemos a parte à direita 32, de 32 a mais infinito. Então podemos dizer que x pertence ao intervalo de menos infinito a 1, união a 4, união de 32 a mais infinito. Esta seria então a solução 2. Daí que solução 1, x pertence de 0 a 1, união de 1 a 32, união de 32 a mais infinito. E solução 2, x pertence no intervalo de menos infinito a 1, união 4, união 32 a mais infinito. Por fim, a solução 3 será a interseção dessas duas soluções. Solução 1 que interseta a solução 2. O que vocês podem fazer? Vocês podem representar numa única reta real e depois saber onde eles intersetam. Mas vamos representar isso separadamente. Vamos representar as soluções separadas e depois vamos ver onde elas intersetam. Então, vou representar isso da seguinte forma. Tenho aqui a solução 1, tenho a solução 2 e podemos ver que de 0 a 1, não é? De 0 a 1, aqui eu tenho um certo conjunto de valores para a solução 1, de 1 a 32, de 32 a mais infinito, de menos infinito a 1, né? Tenho 4 e tenho de 32 a mais infinito para a solução 2. É muito simples. O método que eu vou aplicar é o seguinte: traço tanto 4 linhas na vertical, traço 4 linhas na vertical, isto é, para ir buscar, não é, a imagem desses valores na reta real da solução, neste caso 0 e 1. Vamos lá começar a avaliar no intervalo de 0 e 1. No intervalo de 0 e 1, para ambas as soluções, nós temos aqui uma linha branca, o que significa que aqui os valores que fazem parte deste intervalo são os mesmos que fazem parte deste intervalo. Então, isto é interseção. Daí que, no intervalo de 0 e 1, nós temos aqui, de 0 a 1, nós temos valores que fazem parte, tanto a interseção, então é solução. Neste intervalo, de 1 a 32 nós temos o 4, e aqui nós temos o 4 separado, significa que aqui nós temos o 4, que é um valor separado, que também faz parte da solução. E de 32 a mais infinito, claramente podemos observar que todos os valores que fazem parte do conjunto 1 também fazem parte do conjunto 2, então farão parte claramente do conjunto 3. Por fim, podemos observar diretamente que a solução
será x pertence ao intervalo aberto de 0 a 1, união a 4 e união de 32, intervalo aberto de 32 a mais infinito. Portanto, esta é a solução. Vemos onde elas têm valores comuns. Portanto, isto aqui é a interseção. Portanto, esta foi a resolução do exercício número 14. Vamos para o exercício número 15. Exercício 15. No dia 15 de dezembro, está previsto um crédito bancário no valor de 900 mil rublos por 13 meses. As condições para o reembolso são as seguintes. Primeira condição. No primeiro dia de cada mês, a dívida aumenta 3% em relação ao final do mês anterior. Segunda condição. Do segundo ao 14º dia de cada mês, parte da dívida deve ser paga. Terceira condição. No 15º dia de cada mês, de 1 a 12, a dívida deve ser 1 e esta mesma soma inferior à dívida do dia 15 do mês anterior. Quarta e última condição. Até o 15º dia do 13º mês, o crédito deve ser totalmente reembolsado. Qual será a dívida do 15º dia do 12º mês se o valor total dos pagamentos após o reembolso total do crédito for de 1.134.000 rublos? Portanto, este é um exercício bem interessante, um exercício que é necessário representarmos uma certa tabela para então avaliarmos essas condições dadas aqui. Mas o que nós vamos fazer para solucionar este exercício? Vamos inicialmente ler o exercício várias vezes, portanto vocês aí em casa leem o exercício várias vezes, de modo a compreender. E nós vamos partir para cima, não é? Nós vamos retirar os dados inicialmente e depois vamos então representar a nossa tabela. Então esses são os nossos dados. Nós precisamos fazer um crédito no valor de 900 mil rublos. Este é o valor do crédito bancário. O AP é igual a 3%, que é igual a 0,03, aumenta o percentual de cada mês. X vezes 1.000 rublos é o valor que a dívida reduz todos os meses, de 1 a 12. D é igual a 12 meses, é a duração da dívida. D12, então nos pedem para determinar D12, nesse contexto, a dívida do 15º dia do 12º mês. Se o pagamento da dívida for igual, tanto a 1.134.000 rublos. Então, como eu já fiz referência, vamos lá representar tudo isso numa tabela. Primeira coluna nós temos os meses, são 13 meses no total. Então, esta dívida deve ser paga em 13 meses. Temos a dívida inicial, vou representar aqui numa escala em 1.000 rublos, para facilitar o cálculo. Não vou representar 900 mil rublos, portanto será um número grande, então vou representar simplesmente 900. Portanto, 900 vezes 1.000 rublos, porque a escala aqui é 1.000 rublos. Essa é a percentagem, temos o pagamento e a dívida final. Então, esta é a nossa tabela simplificada. A dívida inicial, no primeiro mês, dívida inicial, foi de 900. Qual a percentagem que deve ser retirada desses 900? A percentagem de 3%. Ele disse que cada mês a dívida aumenta 3%. Então, no primeiro mês, se a dívida aumenta 3%, então a percentagem aqui é 3%. É 3% da dívida inicial. Então, vamos achar 3% de 900. Isto é, multiplicar por 3 e dividir por 100. Então, teria igual a 27. Então, 3% de 900 igual a 27. E qual será o pagamento? Vamos lá ver. Se há um aumento de 3%, o que significa que no primeiro mês eu tenho que pagar quanto? Tenho que pagar a dívida inicial, ou seja, o 3% da dívida inicial, mais um certo acréscimo. Porque a ideia é que ele tem que aumentar 3%. Então será nesse contexto 27, que é a percentagem do valor da dívida inicial, mais X%, X de 1.000 rublos. Então este será o pagamento, 27 mais X. E esse X que eu não sei, que eu preciso saber. E a dívida final? O que será a dívida final? A dívida final, se a dívida inicial é 900, qual será a dívida final no primeiro mês? A ideia é que no 13º mês
a dívida final seja zero. E o que é que significa? Isso significa que em cada mês eu tenho que reduzir essa dívida em X mil rublos. Então, a dívida final no primeiro mês será a dívida inicial, 900, menos X mil rublos. Então, será 900 menos X. No próximo mês, que é nesse caso no segundo mês, qual será a dívida inicial? Se no último mês eu paguei a dívida inicial menos X, então no primeiro mês eu terei este valor, que nesse contexto 900 menos X. A percentagem, vou achar os 3% deste valor. Então nós teríamos que multiplicar por 3 e dividir por 100. Então teria aqui 27 menos 0,03x. E o pagamento será esse valor percentual da dívida inicial mais um certo acréscimo. Quer dizer que todos os meses nós teremos sempre um acréscimo de x mil rublos, x mil rublos. Tá? Todos os meses nós teremos esse acréscimo. Então teremos 27 menos 0,03x mais este acréscimo. E a dívida final será 900 menos x menos, portanto está sempre a reduzir. Então estará sempre a reduzir, não é? No final estará sempre a reduzir x mil rublos. Então 900 menos 2x. No terceiro mês teremos a dívida anterior, nesse contexto a dívida final anterior, 900 menos 2x. Aqui vamos achar os 3% deste valor, teremos então 27 menos 0,06x. E o pagamento será 27 menos 0,06x mais esse acréscimo. E a dívida final vai ser mais uma vez menos 3x até... Então daqui vocês continuem. A ideia é representar os 3 primeiros meses e os 3 últimos meses para facilitar no cálculo. O 11º mês, quanto é que será, portanto, a dívida inicial do 11º mês? Se vermos bem, não é? No terceiro mês, nós temos que o valor aqui é menos uma unidade aqui. Portanto, nós temos aqui 2, né? Aqui é 3. Significa que no 11º mês, será aqui tem que ser 10. Portanto, 900 menos 10x. Vamos achar aqui a percentagem deste valor, 27 menos 0,3x. E aqui vamos adicionar mais alguma coisa, portanto, mais x. Né? E aqui nós teremos 900 menos, está reduzindo mais uma, mais x, menos x, reduzindo, não é? X mil rublos, então teremos 900 menos 11x. No 12º mês, idem, portanto, nós teremos o anterior, 900 menos 11x. Vamos achar os 3% disso, 27 menos 0,33x. Aqui vamos adicionar mais uma vez por x, portanto 27 menos 0,33x mais x. E aqui, portanto, teremos 900 menos 12x. Quer dizer que é 900 menos 11x menos x. Então aqui teremos 900 menos 12x. Aqui temos 27 menos 0,36x, que é o 3% disso. E aqui vem a mágica. Portanto, no 13º mês, uma vez que a dívida tem que ser zerada, portanto, tem que terminar o pagamento até o 15º dia do 13º mês. Então, quer dizer que aqui eu terei zero. Para que isso seja zero, o que isso implica? Isso implica que o pagamento tem que ser igual, portanto, a dívida inicial, não é? Mais a percentagem dessa mesma dívida inicial. Não será mais x, porque aqui já não posso adicionar mais x, senão eu tenho que pegar, portanto, na dívida inicial e somar, não é? Pela percentagem por 3% dessa dívida inicial, esta dívida inicial que foi a dívida final do 12º mês. Portanto, quer dizer que no 12º mês eu tenho que me preparar já para terminar o pagamento da dívida. Então, no 13º mês eu pago a dívida, então a dívida final é zero. Se a dívida final é zero, significa que o pagamento foi total. Ou seja, nesse contexto foi a dívida inicial, que é a dívida final do mês anterior, não é?
mais a percentagem dessa mesma dívida, 3% dessa mesma dívida. Então, tenho 900 menos 12x mais 27 menos 0,36x. O que é que nos pedem para determinar este exercício? Neste exercício, nos pedem para determinar, não é, o valor da dívida do 15º dia do 12º mês. Quer dizer que nos pedem para determinar 900 menos 12x. Mas para determinar isso, eu tenho que primeiramente determinar x, não é? Para determinar x, uma vez que a soma total se o reembolso total tanto for igual a 1.134.000 rublos. Ou seja, determine a dívida no 15º dia do 12º mês se a soma de todos os pagamentos for igual a 1.134.000. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho que somar todos esses pagamentos e igualar a este valor. Portanto, 1.134.000 rublos. Portanto, é isto que eu vou fazer. Então, tenho esta soma. Para facilitar o cálculo desta soma, é que eu tenho 27, 27, 27, 27, mais até 27. E aqui eu tenho x, 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 até, portanto, x. O que é que eu vou fazer? Vou separar essas somas em duas. A primeira soma será em função a x e a segunda soma será 27, este termo, mais até este termo. Então, o que eu tenho? Eu tenho x mais x mais x mais x até mais x mais x. Mais, portanto, 27 mais 27 menos 0,03x mais até 27 menos 0,36x mais, como eu fiz referência, 900 menos 12x. Isso tem que ser igual, não é? Esta soma tem que ser igual a 1.134. Portanto, estou aqui a calcular numa escala de vezes, tá, deste valor vezes 1.000 rublos. Tá? Para facilitar o cálculo. Quer dizer que no final tenho que multiplicar o valor por 1.000 rublos. Se virmos bem, x mais x mais x mais x, não é? Na nossa tabela anterior, nós vimos que este x repete-se quantas vezes? 12 vezes. Não é? Então quer dizer que aqui eu tenho x mais x mais x mais x mais x, não é? Então terei 12 vezes x. Vocês podem calcular isto aqui é uma progressão aritmétrica, não é? Vocês podem usar a fórmula da soma da progressão aritmétrica para calcular. E vocês terão que a soma desses 12 termos, portanto, será igual a 12x. E para esta soma, não é? Aqui eu tenho o primeiro termo, segundo, terceiro, até o 13º termo. Tá? Portanto, o 13º termo. Por que isso é uma PA? Vocês sabem, né? Portanto, este menos este é igual a este menos este. Então, a diferença das razões, né, são iguais. Né? Este menos este é igual a este menos este sucessivamente. Então, eu aplico esta fórmula para esta soma. Então, aqui eu teria 12x mais, o primeiro termo é 27, mais o termo geral, o termo AN, que é o último termo, não é? 27 menos 0,36x, que divide por 2 vezes. N é o número de termos. São quantos termos? 13. Mais esta parte aqui, que eu disse que tem que ser analisada separadamente, não é? 900 menos 12x será igual a 1.134. Depois, simplifico o 12, então são termos simétricos, né? Simplifico. E 27 mais 27, 54. Portanto, 54 menos 0,36x, que multiplica por 3. Isso será igual a 702 menos 4,68x, que divide por 2. Isso será igual a, portanto, 900 passa no outro membro com sinal negativo. Então, 1134 menos 900 será igual a 234. Portanto, este 2 multiplica, passa a multiplicar, está a dividir, passa a multiplicar. Então, 702 menos 4,68x será igual a 468. Portanto, eu quero isolar o valor de x. Então, digo que menos 4,68x será igual a 468. Portanto, 700 passa no membro esquerdo com sinal negativo. E essa subtração, não é? Tenho então que x será igual a menos, portanto, subtraindo 468 menos 702, vai dar menos 234. Essa expressão está aqui a multiplicar, passou a dividir, menos 4,68. E a divisão é de menos 234 por menos 4,68 é igual a 50. Então, x é igual a 50.
x igual a 50, já posso substituir para então encontrar, não é, a dívida do 15º dia, 12º mês, não é, que será igual a 900 menos 12 vezes x. 12 vezes x é 50, tanto 12 vezes x, tanto menos 900, né, ou 900 menos 12 vezes 50, será igual a 300. Portanto, só que a escala que eu estou a considerar é 300 vezes 1000 rublos, portanto, em 1000 rublos. Então, a dívida do 12º mês, no final do 12º mês, será igual a 300.000 rublos. Portanto, esta é a resolução deste exercício. Você aí deixa nos comentários se tiveres uma dúvida, se tiveres uma ideia diferente, pode escrever nos comentários. Estou esperando os comentários. Então, vamos para o próximo exercício. Exercício 16. No triângulo ABC está inscrito um círculo que toca AB no ponto P. O ponto M é o ponto médio do lado AB. A linha A. Prove que o segmento MP é igual ao módulo de BC menos AC sobre 2. A linha B. Encontre os ângulos do triângulo ABC se for conhecido que o segmento MP é igual a metade do raio da circunferência inscrita no triângulo ABC, o segmento BC é maior que o segmento AC e os segmentos MC e MA são iguais. Portanto, este é um exercício muito interessante. Eu vou apresentar para vocês uma das formas muito simples para resolver, tanto a linha A como a linha B. Na linha A, pedem para provar, não é, que o segmento MP é igual ao módulo de BC menos AC sobre 2. Uma vez que eu tenho aqui uma expressão modular, significa que eu tenho que analisar a linha A em dois casos. Vou analisar o primeiro caso, quando é positivo, o segundo caso, quando é negativo. Mas para tal, vou fazer o esboço de um triângulo, sobre o mesmo está inscrito um círculo, e este círculo toca no segmento AB no ponto P, e o ponto M é o ponto médio. Então, esses são os dizeres que são muito importantes para compreender então a figura. No primeiro caso, vou desenhar o meu triângulo ABC, sobre o mesmo está inscrito um certo círculo, esse círculo possui um certo raio. Então, este círculo ela vai tocar no segmento AB, no ponto P, e o ponto M é o ponto médio do segmento AB. Isso quer dizer que AM será igual a MB. Essa distância, uma vez que este círculo está inscrito neste triângulo, significa que essa distância é igual a esta. O mesmo acontece aqui, a distância de B até P será igual tanto à distância de B até Q. E a distância de R até C será igual à distância de C até Q. Então posso dizer que essa distância é A, essa distância também é A, B, B e aqui C e C. Eu vou chamar este ponto Q e ponto R. Então este tanto é o esboço do meu triângulo, sobre mim está inscrito um círculo, e vamos fazer algumas considerações para então demonstrar que o segmento MP é igual ao módulo de BC menos AC sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Inicialmente, eu já sei que AM é igual a MB, portanto, é a primeira consideração que eu faço. E AM, o que é AM? AM será igual a AP mais PM, ou MP. AP é igual a A, então AM será igual a A mais MP. E MB, uma vez que PB é igual a C, então MB será igual tanto a C menos PM. Essa distância toda é C, e eu quero simplesmente encontrar essa distância aqui, MB, então MB será igual a toda a distância C menos MP. Então digo que MB será igual a C menos MP. Como eu fiz a referência inicial aqui, que AM é igual a MB, então substituo, isto é, vou igualar A mais MP será igual a C menos MP. Tanto MP está aqui a subtrair, passa nesse membro a somar, e A está a somar, passa a subtrair. Então tenho que MP será igual a C menos A sobre 2. Chamo isso de equação 1. E depois vou fazer a consideração de outros lados para então saber quem é C e quem é A. Daí que BC será igual a B mais C.
isolo C, C será igual a BC menos B. E digo que esta é a equação 2. E AC será igual a A mais B, isolo, portanto, A, e digo que A será igual a AC menos B. Chamo isso de equação 3. Pego na equação 2 a equação 3, substituo na equação 1. Tenho então que MP será igual a BC menos B menos, portanto, AC menos B, que divide por 2. Multiplico este sinal negativo por toda essa expressão. Então, tenho que MP será igual a BC menos AC, que divide por 2. MP é igual a BC menos AC, que divide por 2, se BC menos AC for maior que 0. Portanto, estou a considerar inicialmente o primeiro caso, quando BC menos AC for maior que 0. Vamos para o segundo caso. No segundo caso, nós temos a mesma figura, isto é, o mesmo triângulo, em que sobre mim está inscrito um certo círculo. Este círculo vai tocar no segmento BA, isto é, no ponto P, e o ponto M é o ponto médio do segmento BA. O que isso significa? Isso significa que BM será igual a MA. O que na realidade eu fiz? Para demonstrar que MP é igual a BC menos AC, tudo isso sobre 2, quando BC menos AC é menor que 0, então eu mudei a posição dos pontos A e B. Esta mudança vai me permitir, então, provar esta igualdade de que MP será igual a BC menos AC sobre 2, quando BC menos AC for menor que 0. Então, vamos fazer a mesma análise, uma análise semelhante ao primeiro caso. Isto é, parto desta premissa de que MA é igual a BM, uma vez que M é o ponto médio deste segmento. Então, podemos ver que BM é igual a A mais MP. Então, BM é igual a A mais MP. E MA será igual, portanto, a C menos MP. Em diante, substituo essas duas expressões nessa igualdade. Terei que A mais MP será igual a C menos MP. E, tanto o MP passa neste membro, terei 2MP será igual a C menos A. E MP será igual a C menos A sobre 2. Faço a consideração de que esta é uma equação 1. E, portanto, parto do segmento BC. BC será igual a A mais B, portanto, a soma destes dois lados. Isolo, nesse contexto, A. E digo que A será igual a BC menos B. Digo que esta é a equação 2. E a terceira equação, digo que AC será igual à soma destes dois lados, C mais B, isolo C, então C será igual a C menos B. Digo que esta é a equação 3. Depois, substituo a equação 2 e a equação 3 na equação 1, terei que MP será igual a AC menos B, menos BC menos B sobre 2. Em diante, multiplico menos 1 por toda essa expressão, aplicando a distributiva. Então, MP será igual a C menos BC sobre 2. Esta igualdade é possível se, portanto, BC menos AC for menor que 0. Então, MP será igual a menos BC menos AC, que divide por 2, se somente se BC menos AC for menor que 0. O que nós observamos nos dois casos? No primeiro caso, nós observamos que MP é igual a BC menos AC sobre 2, quando BC menos AC é maior que 0. Consideramos a expressão positiva. E MP será igual a menos BC menos AC, que divide por 2, quando BC menos AC for menor que 0. Consideramos a expressão negativa. Então, nós temos aqui uma expressão positiva e negativa, o que corresponde a um certo módulo. Daí que podemos afirmar categoricamente de que MP será igual ao módulo de BC menos AC sobre 2, pois módulo de uma expressão é igual a mais ou menos essa expressão. E nós temos aqui, não é, mais ou menos a expressão. Por isso, era tudo que nós queríamos demonstrar, de que MP é igual a módulo de BC menos AC sobre 2. Esta foi a resolução da linha A. Vamos para a linha B. Na linha B, nos pedem para encontrar os ângulos alfa, beta e gama, sabendo que o segmento MP é igual à metade do raio, os segmentos MC e MA são iguais, e fazer a consideração de que BC menos AC será maior que 0. Portanto, vamos considerar a parte positiva daquele módulo que nós demonstramos na linha A.
Portanto, tenho aqui então o esboço da minha figura, do meu triângulo ABC. É um triângulo em que está inscrito um certo círculo. Este círculo que toca no segmento BA através do ponto P, e o ponto M é o ponto médio do segmento BA. O que eu fiz? Considerei que este lado AC é igual a A, portanto, estou aqui a considerar um certo raio, não é? E já provamos que se este é o raio, esta distância também será o raio. Então, são retas paralelas. Daí que este lado é igual ao raio e uma linha na horizontal, portanto, este raio será, essa linha será paralela a essa, daí que essa distância também será igual ao raio. Então, essa distância é igual a esta. Isso que eu já fiz a referência de que para um triângulo em que sobre o mesmo está inscrito um certo círculo, portanto, este lado será sempre igual a este lado será igual a este, e este será igual a este. Vocês podem demonstrar isto em casa. Então, considerei que este é o lado A, este lado é R e todo este lado é igual a A, significa que este lado aqui é igual a A menos R. Considere que o lado BC é igual a B, o que significa que se este lado RC é igual a R e BC é igual a B, então BR será igual a B menos R. O mesmo fiz para o terceiro lado. Considerei que o lado BA é igual a C e, portanto, fui simplesmente substituindo, não é? Por definição de que este lado é igual a este, então significa que isto será A menos R, e este lado é igual a este, significa que este lado será B menos R. Então, C será igual a A menos R mais B menos R. Em diante, vou fazer a consideração inicial, de modo que este lado esteja simplesmente representado em função a R, este lado em função a R e este lado em função a R. Para representar essas expressões dos lados em função a R, vou partir da condição inicial de que BC menos AC é maior que zero, isto é, o segmento MP é igual ao módulo de BC menos AC sobre 2. Então, vou considerar a parte positiva, então MP será igual a BC menos AC sobre 2, e isto será igual, portanto, inicialmente já me foi dada essa condição de que MP também é a metade do raio, então posso simplificar esses dois. E BC, o que será BC? BC, portanto, será igual a B, como já fiz referência, somando esses dois lados, vamos ter B, e AC será igual a A, e isso será igual a R. Em diante, o que eu faço? Isolo B, B será igual a R mais A, e digo que esta é a equação 1. Para a equação 2, o que eu faço? Digo que C, portanto, C será a soma desses dois lados, nesse contexto B menos R mais A menos R, pois menos R será igual a menos 2R, então C será igual a B mais A menos 2R, e a partir daqui, tanto, vou considerar isso como sendo equação 2, depois o que eu faço? Substituo a equação 1 na equação 2, porque eu quero encontrar simplesmente expressões em função a R para todos os lados, de modo a me facilitar fazer a análise. Então, substituo a equação 1 na equação 2, terei que C será igual a R mais A menos 2R. Então, C será igual a 2A menos R. Em diante, vou pegar nessas expressões encontradas e substituir no nosso triângulo. Portanto, onde eu tenho, portanto, C, portanto, que será a soma dessas expressões, eu substituo 2A menos R, e onde eu tenho B, eu substituo por R mais A. Na realidade, aqui eu substituo onde eu tenho B por R mais A, que R mais A, e, portanto, aqui vai permanecer A. Então, vou obter o seguinte triângulo. Portanto, tem o mesmo triângulo, ABC, então preciso encontrar os ângulos alfa, beta e gama. Este lado, que é o lado C, é igual a 2A menos R, aqui permanece como sendo o lado A, e o lado BC é igual a R mais A, pois isso corresponde a B. Então, o que eu vou fazer? Como eu quero obter simplesmente expressões em relação a R, então vou aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar A em função a R e depois substituir nos lados. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, né, quer dizer que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, 2A menos R ao quadrado será igual ao quadrado, mais R mais A ao quadrado. Desenvolvendo isso, portanto, o quadrado de uma soma e o quadrado de uma diferença. Então, isso será o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro segundo, mais o quadrado do segundo. Isso será igual
tanto a ao quadrado mais o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro segundo, mais o quadrado do segundo. Em diante, podemos observar aqui r ao quadrado, posso simplificar. E a ao quadrado mais a ao quadrado será igual a 2a ao quadrado, quando passar no membro esquerdo. Portanto, terei 4a ao quadrado menos 2a ao quadrado. Portanto, isso será igual a 2a ao quadrado. E 2ar, está aqui a soma, passa a subtrair. Portanto, quando eu efetuar menos 4ar menos 2ar, será igual a menos 6ar. E isso será igual a 0. Em diante, evidencio 2a. Portanto, terei a. 2a que multiplica por a menos 3r. Isso será igual a 0. Aplico a lei do andamento do produto, que estes dois produtos são nulos, se somente se apenas um deles for nulo. Portanto, se este for nulo ou este for nulo. Então, 2a igual a 0, isso implica que a será igual a 0, ou a menos 3r será igual a 0, então a será igual a 3r. Claramente que a não pode ser 0, pois se a fosse 0, teríamos aqui um rompimento das propriedades de um triângulo. Daí que a será igual a 3r, portanto, volto a substituir 3r nessas expressões, uma vez que eu disse que eu quero representar esses lados em função a r, para me facilitar, então, depois o cálculo desses ângulos internos deste triângulo. Então, volto a substituir. Então, eu tenho que a igual a 3r, b será igual nesse contexto a 4r, e c será igual a 5r. Eu substituo diretamente, vocês podem representar os espaços em casa. Portanto, estou aqui a encurtar os espaços. Em diante, já tenho os lados simplesmente em função a r. Depois disso, o que eu faço? Aplico tanto cosseno, seno ou tangente, mas é muito mais fácil, tanto muito mais prático, né, utilizarmos a tangente. Vou calcular a tangente do ângulo alfa. O que é tangente? Tangente é, na realidade, o cateto adjacente sobre o cateto oposto para o ângulo alfa. Para o ângulo beta, portanto, é só invertermos, né, mudarmos a posição deste triângulo. Teremos então que o nosso cateto adjacente será este e o cateto oposto será este. Daí que tangente de alfa será igual a 4r sobre 3r, simplifico r. Então, tenho que alfa será igual a tangente de 4 sobre 3. Portanto, encontrei o ângulo alfa. E o ângulo gama eu não faço referência porque está visível. Neste é um triângulo retângulo, significa que o ângulo em C é reto, significa que é de 90 graus. Então, o ângulo gama é de 90 graus, não é necessário calcular. Diante, calculo a tangente de beta, como sendo 3r sobre 4r. Simplifico r e beta será igual a tangente de 3 sobre 4. Como resposta, digo que alfa será igual a tangente de 4 sobre 3, beta será igual a tangente de 3 sobre 4 e o ângulo gama será igual a 90 graus. Portanto, essa é a resposta da linha B. Vamos para o exercício número 17. Exercício 17. Para quais valores do parâmetro A, o sistema de equações xy ao quadrado menos 2xy menos 4y mais 8, que divide pela raiz quadrada de 4 menos y igual a 0 e y igual a x, possui três soluções diferentes. Portanto, nos foi dado aqui um sistema de duas equações, um sistema paramétrico de duas equações. Eles pedem para encontrar os valores de A, de modo que esse sistema tenha três soluções diferentes. Eu vou resolver este exercício utilizando o método gráfico, porque o método gráfico vai me facilitar encontrar fazer certas considerações de A, e vocês podem utilizar um outro método e depois deixarem nos comentários quais são os valores de A que vocês encontrarem. Depois nós vamos discutir aí nos comentários. Beleza? Muito bem. Então, vamos começar, não é, por transformar essas expressões em expressões simples. Portanto, isto é, eu vou primeiramente tirar a condição de existência, não é? O denominador não pode ser zero, então ou será diferente ou será maior que zero. Mas eu vou considerar como sendo maior que zero. E essa expressão, tanto será igual a zero, é evidente, não é? E y será igual a x. Em diante, o que eu faço? Quadro ambos os membros, terei que 4 menos y será maior que zero. Tenho o termo mais repetido aqui para essas duas expressões, x, y. Portanto, vou evidenciar x, y. Teria x, y que multiplica y menos 2. Aqui evidencio menos 4, né? Menos 4 que multiplica y menos 2 será igual a zero. Em diante, y menos 2 é o termo mais repetido. Então, vou, tanto, evidenciar. Então, teria que y será menor que 4, não é? Então, y menos 2 em fatores multiplica xy menos 4 igual a zero.
e y será igual a x. Em diante, para essa expressão aplico a lei do anulamento do produto. Estes dois produtos são nulos se este for igual a zero ou este for igual a zero. Então cairei na seguinte expressão: y será menor que 4, y será igual a 2, ou y será igual tanto a 4 sobre x. E por fim, y igual a x. Portanto, caí nessas expressões. E o que eu vou fazer em diante? Vou fazer uma representação gráfica de cada uma dessas expressões. Assim, pelo menos, terei o gráfico visível para fazer então algumas considerações. Portanto, represento o eixo do x, eixo do y. E em diante vou começar então por representar essas expressões. Primeiro essa minha equação, a condição de existência. Está a dizer que y é menor que 4, o que significa que a reta em si não fará parte, isto é, o 4 não fará parte, mas são todos os valores abaixo de 4. Então vou traçar aqui uma reta, tá, de forma tracejada, para dizer que este valor não faz parte, né? Este valor não faz parte, senão todos os valores deste intervalo. Estes valores desse intervalo farão parte, não é, da solução. E em diante, y igual a 2, isso é uma reta na horizontal, dizendo que y igual a 2 significa que tanto faz parte, não é? Está dentro desse conjunto. E y igual a 4 sobre x. Y igual a 4 sobre x é uma hipérbole que pertence a esse conjunto e a esse conjunto. Mas só que esta hipérbole será representado partindo, portanto, no intervalo aberto, de 4 a mais infinito. Mas o 4, portanto, intervalo aberto. Pois aqui estou a excluir o 4. Disse aqui que y é menor que 4. Quer dizer que estou a excluir o 4. Todos os valores começando de 4 até mais infinito, portanto, não fazem parte desse conjunto solução. Então, não posso representar a hipérbole acima, senão representar a hipérbole abaixo de 4 até mais infinito. Mas para tal, atribuo alguns valores, né? Para x igual a 1, y é 4. E para x igual a 4, y igual a 1. Em diante, vou então traçar a minha hipérbole. Então, tenho que essa hipérbole vai começar daqui até mais infinito. E a outra hipérbole, portanto, começa de lá em algures até menos infinito. Portanto, vai decrescendo. Em diante, o que eu faço? Vou unir os pontos, né? Tracejando. Portanto, quando x é 2, 4 sobre 2 é igual a 2. Portanto, esta união vai me permitir simplesmente ter uma visão onde é que as retas devem passar. Portanto, em diante, vamos pegar na terceira reta. Ou neste caso, a quarta reta, né? Na terceira equação. Y igual a x. Quando a é igual a 0, eu tenho que y será igual a 0. Então, é uma reta que coincide com o eixo do x. Mas eu vou tracejar, pois quando y é igual a 0, ela não é solução. Portanto, não verifica. Então, vou colocar como sendo de forma tracejada. E vou considerar isso como sendo a reta 1. Para y diferente de 0, esta reta vai ter um certo número de inclinações. Mas eu vou representar simplesmente duas inclinações. Portanto, vai ter um certo declive. Né? O declive vai ser, nesse caso, A. Em função do valor de A, esta reta vai ter uma certa inclinação. Então, eu traço uma reta que passa no ponto com coordenadas 2 e 2. E esta reta claramente que vai intersetar quantos pontos? Ela interseta aqui, só que este ponto não vai fazer parte, pois o 4 já excluiu o 4. No ponto 2 e 2, no ponto com coordenadas 2 e 2, tanto na origem e aqui. Mas ela interseta simplesmente 1, 2 e 3. Portanto, aqui ela tem 3 interseções, mas como este ponto portanto, não verifica, então vamos considerar simplesmente essas duas interseções. Quer dizer que esta reta vou considerar como sendo reta 2. E a terceira reta, portanto, vou mudar a inclinação dessa reta. Portanto, estou a mudar a inclinação da reta, o que significa que aqui dentro, não é?
deste valor de A, aqui temos um certo conjunto, portanto, tem um conjunto aqui de valores que verificam, não é, o meu sistema de equações, fazem com que o sistema de equações tenha três soluções, mas já aqui ela faz com que o meu sistema tenha duas equações, mas eu depois vou fazer uma referência muito mais concreta sobre isso. Portanto, mudo mais uma vez a inclinação desta reta, portanto, teria a terceira reta, e vemos que a terceira reta interseta aqui e interseta aqui. De igual modo, também só temos duas interseções, pois aqui neste ponto 4, já vimos que o ponto 4 não faz parte. Então, quer dizer que toda e qualquer interseção com esta reta, né, y igual a 4, não fará parte da solução, então tem que ser excluído. Por isso é que eu coloco aqui em aberto para indicar que aqui a interseção não vai ser considerada. Então posso representar mais uma vez as interseções, de modo a compreendermos. E agora podemos ver, não é? Vamos agora fazer uma análise gráfica. Eu preciso simplesmente dessas duas inclinações, assim pelo menos vai me ficar mais fácil. Se vocês quiserem continuar, não é, traçarem mais uma inclinação, vocês podem traçar, e de modo que vocês possam compreender melhor. Mas isso é o suficiente, traçar esses tanto três retas, três inclinações, quando A é zero, tanto quando A é diferente de zero, essas duas inclinações. Isto por quê? Porque na realidade ao traçar duas retas, uma reta que passa num ponto conhecido e outra reta que passa num outro ponto conhecido, fica muito mais fácil encontrar o valor de A. Eis a razão deste truque. Agora, vamos lá ver. Neste conjunto, se eu traçar mais uma reta fictícia, tanto neste conjunto, vamos ver que ela vai intersetar aqui, vai intersetar aqui, vai intersetar aqui. Então aqui, neste intervalo, né, tenho três interseções. E é o que eu preciso. Neste intervalo, também tenho três interseções, porque a reta vai passar aqui, interseta 1, 2 e 3. Já sei que aqui essa interseção não vai fazer parte. E agora, neste intervalo e neste intervalo, aqui temos simplesmente duas interseções. E aqui também temos simplesmente duas interseções. Onde não temos aqui temos uma interseção, claro, tanto de menos infinito a zero, nós temos uma única interseção. E de 0 a 1, tanto de 0 até 1 e de 1 até 4, nós temos aqui três interseções. Agora, quando ele for igual a 1, aqui temos simplesmente duas interseções. E quando A pertencer ao intervalo de 4 a mais infinito. De 4 a mais infinito, esse sistema vai possuir duas soluções. Onde não temos soluções é quando y é igual a zero. Quando y é igual a zero, aqui a reta é conhecida com eixo x, então não tem, portanto, interseção. Ele vai coincidir com o eixo OX. Então vamos lá fazer as seguintes considerações. Na reta 1, quando A é igual a zero, eu tenho que a reta y igual a x vai coincidir com o eixo OX. Já vimos que aqui não tem interseção. Na reta 2, y igual a x, ela passa num ponto, e este vai ser um ponto referencial. Por isso é que eu digo aqui que eu tracei simplesmente essas duas retas, não é? Mudei a inclinação desta reta, formando simplesmente dois conjuntos, não é? Este conjunto e este conjunto, de modo a me facilitar encontrar o valor de A. Depois de encontrado alguns valores de A, então posso fazer a consideração de quais são os intervalos, né, que eu vou considerar como solução. Eis a razão, né, de escolher inicialmente a reta 2 passando no ponto 2, portanto a reta 2 passa no ponto 2, e claramente isto é x, isto é y, substituo na equação, tenho então que A será igual a 1. Quer dizer que aqui o valor de A é igual a 1. Para a terceira reta, y igual a x, ela passa em no ponto com coordenadas 1 e 4. E substituindo essas coordenadas na reta,
tenho que A será igual a 4. Então, podemos já ver que aqui o valor de A é igual a 4. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que de 0 a 1, o sistema possui 3 interseções. De 1 até 4 também possui 3 interseções. Só que quando A é igual a 1 e quando A começar de 4 a mais infinito, vamos simplesmente ter quantas interseções? Vamos simplesmente ter 2 interseções. E quando A pertencer ao intervalo de menos infinito até 0, teremos uma única interseção. Então, de acordo com essa premissa, podemos fazer as seguintes considerações. Para A pertencente ao intervalo de menos infinito a 0, temos que o sistema tem uma solução. É isso que nós já vimos aqui, de menos infinito até 0. Não é? Temos uma única solução. Para A igual a 0, não temos interseção, então o sistema não tem solução. Para A pertencente ao intervalo de 0 e 1, união de 1 a 4, o sistema tem 3 soluções. Aqui neste conjunto e neste conjunto podemos traçar várias retas e vamos ver que a reta vai ter 3 interseções. E quando A pertence a 1, quando A é igual a 1, união de 4 até mais infinito, o sistema tem 2 soluções, portanto tem 2 interseções. Portanto, o método gráfico é um método muito útil, pois me permite encontrar muito rapidamente a solução por intermédio das interseções. Então eu vou representar os valores ou as funções dadas de modo a depois analisar onde eles intersetam. E tendo em conta o que o exercício nos pede, vamos supor que o exercício nos pede uma única solução. Se o exercício nos pedir uma única solução, então a nossa solução vai ser essa. A pertence ao intervalo de menos infinito a 0. Pois de menos infinito a 0, nós temos uma única interseção. Quer dizer, qualquer valor deste intervalo, substituindo no nosso sistema de equações, teremos que o sistema vai ter uma única solução. Onde não tem solução? Onde não tem solução é onde não há interseção. Portanto, a interseção ou o número de interseção, não é, vai ditar quantas soluções o sistema terá. Este é o método gráfico, esta é a ideia do método gráfico. Então podemos afirmar, não é, que a solução que o exercício pede para dizer os valores de A de modo que o sistema tenha 3 soluções. Então é esta. Então posso dizer que A pertence ao intervalo de 0 e 1, união de 1 a 4. Portanto, este conjunto. Esta foi a resolução deste exercício. Se você gostou, ou se tiveres uma ideia diferente, deixa aí nos comentários, não se esqueça. Vamos para o exercício número 18, o último exercício. Exercício 18. Cada um dos números naturais consecutivos é dividido pelo seu primeiro dígito. Seja esse a soma dos 4 números resultantes. Primeiro ponto. Pode a soma ser igual a 41, 11 e 24 avos? Ponto 2. Pode a soma ser igual a 569, 29 sobre 72 avos? E o ponto 3. Qual é o maior valor inteiro que esse pode assumir se for conhecido que 4 números iniciais não são menores que 400 e não são maiores que 999? Portanto, este é um exercício bem interessante, um exercício que faz parte da teoria dos números. E para resolver isso é necessário muita atenção, não é? Porque nós precisamos, na realidade, encontrar 4 números naturais consecutivos que cada um dividindo pelo seu primeiro dígito e somando, não é? Será igual, se a soma será igual ao primeiro ponto, ao segundo ponto, e depois encontrar um valor deste intervalo. Portanto, tem que ser o valor máximo, portanto, o maior valor inteiro, o valor máximo que faz parte deste intervalo. Então, como é que nós vamos fazer? Vou mostrar aqui uma forma simples, não é, de resolver este exercício. Depois vocês nos comentários deixem aí alguma dica, não é, se tiverem uma dúvida ou tiverem uma ideia diferente, podem também escrever nos comentários. Aí nós vamos depois discutir. Então, primeiro ponto, vamos dizer se esta soma é igual a 41, 11 sobre 24 avos. O que é que eu vou fazer? A ideia na realidade consiste no seguinte. Eu pego 4 números consecutivos, atenção. Tanto 11, 12, 13, 14. A diferença deles tem que ser de 1, porque são consecutivos.
Se você pegar um número, tanto 11, 13, 17, 20, isso não são números consecutivos, por isso não dará certo. Portanto, estarias a errar. Divido cada um deles pelo seu primeiro dígito. O que é esse dígito? Isto é um dígito, isto é um dígito. Não é? Quantos dígitos existem? Portanto, existem 10 dígitos, de 0 até 9. Então, você não pode esquecer disso. Então, divido pelo primeiro dígito, primeiro dígito, primeiro dígito, primeiro dígito e somo. E a soma, portanto, vai dar um certo valor. E eu tenho que provar que a soma desses 4 números, dividindo pelo seu primeiro dígito, se será ou não igual a esta expressão. Então, como é que eu vou fazer? Como já disse que este exercício faz parte da teoria dos números, vou aplicar a fórmula geral, não é? De um número que possui n dígitos. Portanto, a fórmula geral de um número que possui n dígitos é dada da seguinte forma: a n vezes d expoente n menos 1 mais b, que divide por a n, isso será igual a d expoente n menos 1 mais b sobre a n. Como cada um desses números possui 2 dígitos, então vou reduzir esta fórmula numa fórmula de um número com 2 dígitos. Nesse contexto, A1, A2 com este traço, portanto esta aqui é a notação matemática para representar um número com 2 dígitos, e será igual a 10 vezes A1 mais A2. Em diante, o que eu vou fazer? Portanto, são 4 números. Isto é simplesmente para um número. São 4 números. Então, significa que eu vou representar os 4 números. Portanto, A1, A2 será igual a 10 A1 mais A2. B1, B2 será igual a 10 B1 mais B2. C1, C2 será igual a 10 C1 mais C2. E D1, D2 será igual a 10 D1 mais D2. Portanto, tenho aqui primeiro, segundo, terceiro e 4 números. Em diante, vou dividir, como o exercício diz, esses 4 números são consecutivos. Então, estou a dizer que este é o primeiro, este é o segundo, este é o terceiro, este é o quarto. A diferença deles é igual a 1. E divido pelo seu primeiro dígito. Nós temos aqui o primeiro dígito, então vou dividir. Daí que A2 será igual a 10 mais A2 sobre A1. B2 será igual a 10 mais B2 sobre B1. C2 será igual a 10 mais C2 sobre C1. E D2 será igual a 10 mais D2 sobre D1. Atenção que D1 e D2 são dígitos, beleza? Muito bem. E agora, tanto vou somá-los, né? Vou somar este e este. O que eu terei? Terei 10 mais A2 sobre A1, mais 10 mais B2 sobre B1, mais 10 mais C2 sobre C1, mais 10 mais D2 sobre D1. Isso tem que ser igual nesse contexto. Isso tem que ser igual a 41 mais 11 sobre 24. 41 mais 11 sobre 24 é igual ao desenvolvimento desta fração mista. Isso é uma fração mista. Isso quer dizer que multiplico, somo e divido. Portanto, se eu multiplicar, somar e dividir, e depois voltar a separar o 41, então terei que 41 mais 11 sobre 24. Eu tenho que provar que esta soma desses 4 números consecutivos, de que dividindo cada um com seu primeiro dígito, tem que ser igual a isto. Então, como é que nós vamos fazer? Aqui nós temos 10 mais 10 mais 10 mais 10, isso vai dar 40. Portanto, 40 passa no membro esquerdo. 41 menos 40, isto vai dar 1. Então, 1 mais 1 sobre 24. Achamos o número comum, teria então 35 sobre 24. Daí que A2 sobre A1 mais B2 sobre B1 mais C2 sobre C1 mais D2 sobre D1 será igual a 35 sobre 24. 35 sobre 24, se eu multiplicar o numerador por 2 e o denominador por 2, teria 70 sobre 48. Se eu multiplicar mais uma vez 35 sobre 24 por 3, não é tanto o numerador como o denominador, teria então 105 sobre 102. Por que eu faço isso? Porque na realidade eu tenho aqui que escolher um valor padrão, que é neste caso o denominador. Este número, o denominador é 24, certo? Por vezes, ao escolhermos os dígitos, a multiplicação desses 2 dígitos de modo a dar 24, nem sempre esses 2 dígitos funcionam. Por isso é que eu tenho que multiplicar de modo, então, fazendo a decomposição, portanto, desses números, não é? Obter certos valores e então depois, tanto demonstrar, não é? Tem que procurar. Não existe um caminho exato de que não, os números são esses. Não, é necessário você procurar. Por isso é que eu vou multiplicar, vou dividir por 2, por 3, por 4 e assim sucessivamente. Mas como eu já fiz em casa, então vou simplesmente multiplicar até o 3. E se não der certo, tenho que continuar a procurar. Então 24 é igual a 4 vezes 6.
A ideia é que vai consistir no seguinte. A1 será o mínimo valor e D1 será o máximo valor. B1 e C1 não vamos mexer. Vamos supor que vamos idealizar que ele seja 1. Então, se o número aqui, se o denominador aqui é 24, é o nosso número padrão, então os dígitos são 4 e 6, não é? Se eu multiplicar 4 vezes 6, vai dar 24. Então, o menor valor é o 4 e o maior valor é o 6. Mas por que o 24 não vai funcionar? E eu coloco aqui em vermelho. Não vai funcionar por quê? Porque a diferença desses dois dígitos não é unidade. Isso que eu já fiz referência aqui. D1 menos A1 tem que ser igual a 1. Tem que ser unidade. Então, se não for unidade, significa que pode escolher qualquer valor. Começando com o dígito 4, não vai funcionar. Vocês perderiam muito tempo e claramente que não conseguiriam resolver esse exercício. Então, este é o truque que vocês devem reter em mente. 48 idem, 6 e 8, não é? 6 e 8, tanto a diferença deles vai dar 2. Então também não funciona. E o 72, por que 72? Porque 8 vezes 9 é igual a 72. E 9 e 8, portanto, a diferença entre eles é igual a unidade. Por isso é que vai funcionar. Daí que nós vamos escolher um número começando, portanto, com o dígito 8 ou dígito 9. Mas como são 4, então o que é que vais fazer? Vamos lá. Já selecionei aqui alguns números, começando com o dígito 8. E se continuarem em casa, vocês poderão ver que existem vários outros números, mas eu escolhi simplesmente esses três. Tanto 89, 90, 91 e 92, 88, 89, 90, 91, 87, 88, 89 e 90. Esses dois grupos de números que eu coloco em vermelho, quer dizer que eu já testei em casa e não deu certo. E o que deu certo é o primeiro. O primeiro deu certo. Mas vocês tentem em casa, não é? Tentem verificar em casa para reterem o artifício. E verão que não vai verificar. Então, tenho 4 números consecutivos, não é? Em que a diferença, portanto, deles é igual a 1, são consecutivos. Portanto, o que eu faço? Vou dividir, portanto, vou aplicar esta fórmula, não é? A2 sobre A1 mais B2 sobre B1 mais C2 sobre C1 mais D2 sobre D1. Eu tenho que provar que isto aqui tem que ser igual a 35 sobre 24 ou então 105 sobre 72. Então, divido o segundo dígito pelo primeiro. Aqui, para este número idem, então, terei então 9 sobre 8 mais 0 sobre 9 mais 1 sobre 9 mais 2 sobre 9. Em diante, o que eu faço? Portanto, 8 mais 1, portanto é 9. Então, teria 8 sobre 8 mais 1 sobre 8. Então, teria 1 mais 1 sobre 8 mais 0. Aqui eu somei, não é? Tem o mesmo denominador. 2 mais 1, 3. 3 sobre 9. Isso vai dar 1 sobre 3. E, achando o denominador comum aqui, para esses dois, teria então 1 mais 11 sobre 24. Isso seria igual a 35 sobre 24. Quer dizer que funcionou. Portanto, quer dizer que para estes 4 números consecutivos, a soma não é igual a 35 sobre 24. Daí que vou verificar, portanto, aplicando o conceito inicial, de modo então a obter 41,11 sobre 24. Vamos lá. Vou dividir cada um dos números pelo seu primeiro dígito. Nesse contexto, 89 sobre 8, mais 90 sobre 9, mais 91 sobre 9, mais 92 sobre 9. E 89 represento como sendo 80 mais 9 sobre 8. 90 sobre 9 é 10. 91 também faço a mesma coisa. 90 sobre 9 mais 1 sobre 9. E o 92 idem. Então terei 10 mais 10 mais 10 mais 10. Isso vai dar 40 mais essas frações. Aqui faço a mesma coisa. 9 é 8 mais 1 sobre 8. Então posso abrir. Então teria então 41 mais 1 sobre 8. Aqui vou somar, isso vai dar 1 sobre 3. E, tanto somar, achando o denominador comum aqui, teria 41 mais 11 sobre 24. É o mesmo que 41, 11 sobre 24. Quer dizer que funcionou. Quer dizer, para esses 4 números, funciona. Então, quer dizer que eu posso, por intermédio de 4 números consecutivos e dividindo cada um dos seus
primeiro dígitos, a soma desses mesmos números, eu posso obter uma soma igual a 41, 11 sobre 24. Daí que a resposta é sim. É possível, pode sim, senhora, a soma ser igual a 41, 11 sobre 24. Portanto, esta é a resposta da linha A. Vamos agora para a linha B. Na linha B, nos pedem para dizer se pode a soma ser igual a 569,29 sobre 72 avos. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar a mesma ideia, mas só que eu vou analisar aqui em dois casos. No primeiro caso, uma vez que aqui eu tenho o número de 3 dígitos e número de 2 dígitos, vou considerar que se os quatro números são ou serão, não é, de 2 dígitos. Portanto, vou considerar o primeiro caso. Segundo caso, se esses números forem de 3 dígitos. O número de 2 dígitos, nós conhecemos a fórmula. Então, vou simplesmente escrever a fórmula simplificada, né? 10 mais A2 sobre A1, mais 10 mais D2 sobre D1, e será igual, portanto, 10 mais D mais 10 mais D será igual a 40, mais A2 sobre A1, mais B2 sobre B1, mais C2 sobre C1, mais D2 sobre D1. Então, o que eu vou fazer? Esta soma, tanto se eu atribuir certos valores, por exemplo, de A1, B1, C1, D1, tanto vou assumir que esses valores são iguais, não é? E estes também são iguais, vamos supor que são iguais a 1, não é? São iguais a 1, e A2, B2, C2, D2 são iguais a 9. Então, teria aqui 9 mais 9 mais 9 mais 9, isto daria 36, 36 mais 40 é igual a 76. 76 é um número de 2 dígitos, né? Mas só que é menor que esta soma. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que para qualquer valor vocês poderiam escolher um outro valor. Quer dizer que esta soma, para qualquer valor qualquer valor de A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, esta soma mais o 40, tanto será sempre inferior à soma. Então, quer dizer que os números não são todos de 2 dígitos. Quer dizer que eu não posso partir de um número de 2 dígitos. Não vai funcionar. Então, já demonstramos o primeiro caso. Segundo caso, se os quatro números são de 3 dígitos. Então, vamos aplicar a fórmula geral dos números de 4 dígitos. Isto é, 100 A1 mais 10 A2 mais A3 sobre A1 será igual a 100 mais 10 A2 mais A3 sobre A1. Então, este é para um número. Significa que eu tenho que somar, portanto, até 4, portanto 1, 2, 3 e 4. Então tenho 100 mais 100 mais 100 mais 100, isso vai dar 400, eu somar isso 400, mais essa expressão, mais essa e mais essa. O que está acontecendo aqui? Para qualquer valor de igual modo que eu atribuí para A1, B1, C1 e D1, portanto são valores iguais, não é? A2, A3, B2, B3, C2, C3, D2, D3, também esta soma, portanto já temos 400, não é? E esta soma vai ser maior. Então, se atribuirmos, por exemplo, 1, e aqui A2 for igual a 9, A3 for igual a 9, 9, 9, 9, 9, vamos ter um valor maior que esta soma. Então, como conclusão, que os quatro números, todos eles não podem ser de 3 dígitos, porque os números de 3, se os quatro números forem de 3 dígitos, então não vai resultar. O que eu provei no primeiro caso? No primeiro caso, eu provei que os quatro números não podem ser de 2 dígitos. Se os quatro números forem de 2 dígitos, quer dizer que esta soma, não é, será menor que a soma indicada. Então não vai resultar. Os valores não podem ser todos de 4 dígitos. E no segundo caso, provei que todos os números não podem ser de 3 dígitos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós devemos escolher, devemos juntar ou 2 de 2 dígitos e 2 de 3 dígitos, ou 1 de 2 dígitos, 3 de 3 dígitos, e vice-versa. Tem que fazer essa combinação. Não pode colocar todos os números de 2 dígitos ou todos os números de 3 dígitos. Não vai funcionar. Então é isso aí que eu queria, portanto, demonstrar. Como consequência, vocês em casa podem tentar, não é? Se vocês começarem com este 87, né? Vamos ver que tem 2 dígitos, não vai resultar. Agora, se vocês associarem, né, 2 dígitos e 3 dígitos, né, ou 1 dígito e 3 dígitos, vocês vão ver que também não vai resultar, porque temos aí que será menor ou será
maior que a soma indicada. Daí que podemos dizer que não é possível a soma ser igual a 569, 29 sobre 62 avos. Então, a soma vai ser diferente deste valor. Vamos para o terceiro e último ponto. No terceiro ponto, nos pedem para encontrar a soma máxima que pertence ao intervalo de 400 a 999. Então, como é que nós vamos fazer? Aqui vamos aplicar mais um truque bem interessante. Vamos procurar saber se os quatro números começarão com o dígito 4 e depois se os quatro números começarão com o dígito 9. Inicialmente vamos começar por provar se os quatro números começarão ou não com dígito 4. Então eu digo que na linha A, nesse contexto, A1 será igual a B1, será igual a C1, será igual a D1, será igual a 4. Quer dizer que na linha A eu preciso saber se os quatro números começarão com o dígito 4. Então eu utilizo a fórmula, uma vez que aqui eu tenho um número de 3 dígitos, então uso a fórmula de um número com 3 dígitos, não é? Esta fórmula aqui já conhecida. Portanto, vou somar 100 mais 100 mais 100 será igual a 400. E A1, B1, C1, D1, vou evidenciar, pois são iguais a 4. Então, evidenciando. E eu agora preciso provar, portanto, se esta soma, uma vez que isto é uma soma, vou aqui assumir que esta soma, tanto dessa expressão, mais essa, é uma soma consecutiva, ou seja, este é um número, vamos supor que é x, portanto, 10A2 mais A3 será igual a x, 10B2 mais B3 será igual, qual será o consecutivo? X mais 1, 10C2 mais C3, x mais 2, e 10D2 mais D3 será igual a x mais 3. Então, esta é a ideia que eu aplico, né, para indicar que esta é a soma de números de expressões consecutivas, não é? X mais 1, mais x mais 2, mais x mais 3. Eu vou provar se isso é divisível por 4. Então, teria aqui 4x mais 6, tenho que provar se é divisível por 4. Atenção que esses três pontos é uma notação matemática para indicar a divisibilidade de dois números. E como 4 é um número par, então uso a fórmula dos números pares, substituo x por 2k, para todo qualquer k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então teria aqui 8k mais 6, claramente que não será divisível por 4, pois 6 por 4 é igual a 3 sobre 2 e é igual a 1,5. 1,5 é um número decimal e não é um número inteiro. Daí que os quatro números não começarão com o dígito 4. Como os quatro números não começarão com o dígito 4, então já posso descartar todos os números começando com o dígito 4. Isto para não perder tempo. Este truque vocês devem aplicar sempre quando estão perante este tipo de exercício. Na linha B, vou provar se os quatro números começarão com o dígito 9. Vamos aplicar a mesma ideia, a mesma soma, mas só que aqui A1, B1, C1, D1 será igual a 9. Então, evidencio, aplico o mesmo truque. Só que, portanto, o 9 é um número ímpar. Então, vou utilizar a fórmula dos números ímpar. Vocês têm a fórmula dos números ímpar de 2k mais 1. Mas só que nós temos 9. Vocês poderiam depois demonstrar por vários valores, né? 9k mais 1, 9k mais 2, 9k até 9k mais 3. E verão que simplesmente o 9k mais 3, para k pertencente aos números inteiros, vai verificar. Então, substituo 9k mais 3, onde temos x, então temos 36k mais 18. Claramente que essa expressão é divisível por 9. Então, eu digo ali que essa expressão é divisível por 9. Como essa expressão é divisível por 9, então vou selecionar certos números, portanto, começando com o dígito 9. Vamos lá, 993, 994, 995, 996, até 999. Portanto, vai crescendo, mas começam daqui. Isto para vocês não perderem muito tempo. Esses números que eu coloco em vermelho, significa que eu já tentei em casa e não deu certo. E simplesmente deu certo este número. Então, o que eu faço? Vou dividir cada um desses números pelo seu primeiro dígito e somá-los. Então, teria 993 por 9, mais 994 por 9, mais 995 por 9, mais 996 por 9, e somando tudo isso será igual a 442. Claramente que este valor ainda não é
o valor máximo. E como é que eu saberei se este não é o valor máximo? Claro, vou tentar com outros números, né? Se o dígito não vai começar com 4, né? Mas ele pode começar com, tanto com 9, né? E obter um certo valor que faz parte deste intervalo, significa que tem outros números. Quer dizer que se ele não começar com 4, pode começar com 5. Vamos lá tentar agora com 5. A linha C, vamos tentar com 5. Vamos fazer a mesma ideia ali, mas aqui eu vou partir diretamente, né? Selecionar esses valores, 596, 597, 598, 599, até, portanto, 591. Portanto, vai decrescendo. Esses são os valores que eu selecionei. Esse a vermelho significa que já tentei em casa, não deu certo. E o que deu certo é simplesmente o primeiro. Então, eu vou dividir pelo primeiro dígito, cada um desses números. E depois somando, teria então 478. 478, portanto, é maior que 442. Então, por isso é que eu disse aí que portanto, aquele número começando com o dígito 9 não seria o valor máximo. Eu coloco em amarelo porque eu já verifiquei em casa que este é o valor máximo deste intervalo. Mas vou partir de mais outros números, nesse caso na linha D, vou partir do, vamos lá escolher o número que começa com o dígito 6. E vocês em casa demonstrem na linha E e F dígito que começa com número que começam com dígito 7 e 8, porque é o que nos resta. E vocês verão que obterão valores inferiores a este que eu vou obter aqui, quer dizer que vai decrescendo. Portanto, na medida que vocês vão escolhendo os dígitos, portanto, o valor vai decrescendo. Então, o valor máximo é este. Então, aqui vocês vão dividir pelo primeiro dígito, não é? Todos eles, e depois somar, vamos ter 465. Isso que eu disse. Portanto, 465, né, é menor que 478. Na medida que vocês vão continuando, quer dizer que esse número vai decrescendo. Daí que o valor máximo, não é, desta soma que pertence a esse intervalo é igual a 478. Como resposta, digo que a soma máxima, não é, e tem que ser um número inteiro, atenção, tem que ser um número inteiro, não é igual a 478. É isso que nós demonstramos ali, que a soma máxima é igual a 478. Portanto, esta foi a resolução do exercício número 18. Assim terminamos com a resolução e o comentário do exame, o possível, não é, exame estadual unificado Rússia 2022, famoso EGE. Portanto, espero os vossos comentários. Se tiver uma dúvida, deixem nos comentários. Esta foi a resolução para hoje. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para receber a notificação dos próximos vídeos. Partilhe os vídeos com seus amigos. Juventude, isso é ciência. Até mais.